Oi, turminha, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, certo? Estamos na nossa aula 7, Língua Portuguesa. E hoje vamos trabalhar o seguinte tema: sentido literal e sentido figurado, certo? Vamos aprender como a gente utiliza isso, reconhecer ele nos textos, podemos utilizar em nosso dia a dia. Vamos ver agora? Vamos entrar nesse universo aí da nossa língua portuguesa, certo? Então, de praxe, como a gente faz, vamos trabalhar a definição de linguagem. Depois a gente começa na definição e no conceito do sentido figurado. Também vamos abordar a definição também de sentido literal. E por último, o professor vai dar aquelas dicas que a gente pode utilizar no dia a dia. Aquelas dicas tão importantes que facilitam e muito a gente trabalhar com a nossa língua portuguesa, a nossa língua mãe, a nossa língua tão importante para o nosso dia a dia, certo? Vamos lá? Primeiramente, vamos observar o que diz a definição de linguagem. A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Isso porque ela possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes e faz a intermediação entre todas as formas de relações humanas. Mas, professor, essa linguagem, ela é tão importante para o nosso dia a dia, né? Gente, a linguagem, ela é a principal fonte, né? Ela é a forma como a gente consegue se comunicar. Ela é a ponte, a chave, né? A gente usa essa linguagem para estabelecer relações, entendeu? A trabalhar socialmente. O que quer dizer socialmente? Entre grupos, né? Grupos próximos, no social, né? Então, ela possibilita essa troca de ideias e circulação. É por isso que eu digo, a linguagem ela é muito importante na relação humana, certo? A transmissão de ideias vem através dela. Vamos prosseguir, né, gente? Vamos ler o que está no slide. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, fala, seja na forma escrita, recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentido distintos. O denotativo, que é o sentido literal da palavra, expressão ou enunciado, e o conotativo, que é o sentido figurado da palavra, expressão ou enunciado. Vamos lá? Tratamos no slide anterior da linguagem. Vimos o quanto ela é importante para a gente estabelecer as nossas relações sociais entre grupos, certo? Aqui, nesse slide, deixa claro que a gente vai utilizar dois tipos de expressões, né? Dois tipos de sentidos. O sentido denotativo, que é aquele sentido real da palavra. Ele é, como eu posso dizer, claro e objetivo. Então, ele é um sentido real. E temos também o sentido conotativo. Ele é um sentido figurado, certo? Toda vez quando a gente abre o nosso dicionário lá, que tem a palavrinha, se você observar, vai ter esses dois sentidos gravados nele. O sentido literal da palavra e o conotativo, que é o sentido figurado. Vemos a definição de sentido figurado. Vamos aprender? Sentido figurado, ou linguagem conotativa, é o nome que se dá a palavras ou expressões que não carregam o conteúdo literal. Portanto, podemos explicar como sendo o ato de fugir da norma padrão, buscando uma maior expressividade. Dessa maneira, o uso de sentido figurado
faz muito uso de figuras de linguagem e de figuras de palavras. Certo, gente? Então aqui o autor ele vai utilizar desses dois meios, figura de linguagens e figura de palavras, certo, gente? Mas, professor, o que é isso? Vamos ver os exemplos do slide, do próximo slide, certo, gente? Vamos ver os exemplos a seguir. Em seguida, confira alguns exemplos de frases que utilizam o sentido figurado. Estou só o pó. Trabalhei como um condenado nesta semana. Ela está sentindo o peso do mundo nas costas. Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Vamos lá, gente? Vamos observar essas frases. De primeira, o que vemos é que essas frases não têm nada a ver com a realidade. Entendeu? O autor, ele utilizou meios, essas figuras de linguagem, figuras de expressões, né? Para deixar a frase com mais ênfase, né? Vamos dar um exemplo aqui. Estou só o pó. Estou só o pó. Literalmente, essa pessoa não só está o pó, né? Senão cairia o pozinho dela no chão. Então, ela literalmente não estaria certa, né? Porém, sim, estou só o pó, quer dizer, estou só cansado, estou muito debilitado, cansado do dia a dia, daquele trabalho. Então, o autor, para deixar a frase, ela chamar a atenção, né? Ele disse, estou só o pó, estou cansado. Então, você veja que essa frase está em sentido figurado, gente. Certo? Apesar de não ser realmente, né, literalmente, senão ele estaria só o pó, o pozinho. Não, ele está cansado. O autor quer dizer que está cansado, né? Então, para ele dar ênfase, né, deixar a frase com mais ênfase, principalmente para atingir um público maior, para chegar muito mais próximo do social, da linguagem trabalhada no dia a dia, ele utiliza essas figuras de linguagem, gente, bem clara. Vamos para a próxima frase. Trabalhei como um condenado nesta semana. Então, ou seja, se a gente fosse pensar para o sentido literal, a gente diz, ele foi preso e foi condenado, então ele trabalhou demais, né? Vamos botar esse exemplo? Não, nem tanto, viu, gente? Trabalhar como um condenado é trabalhar demais, né? Trabalhar demais, trabalhar bastante. Ele trabalhou bastante, teve um dia bastante difícil, né? Nessa semana. Os dias dele foram difíceis. Então ele colocou, para deixar claro, ele utilizou essa figura de linguagem, condenado. Certo? Literalmente ele não é um condenado, ele não foi condenado por algum crime, né? Mas ele utilizou essa figura de linguagem para deixar a frase, para chamar mais ênfase, para atingir os públicos maiores, os públicos sociais, né? Então, não está em sentido literal, ele não foi condenado, viu, gente? Está em sentido figurado. Lembre-se muito dessas figuras de linguagem, observem elas. Vamos para a próxima. Ela está sentindo o peso do mundo nas costas. Já pensou, gente, o peso todinho do mundo nas costas? Errado. Mais uma vez, o sentido não está errado, no sentido da gramática. Mas ela utilizou uma figura de linguagem. Bem claro, ela utilizou uma figura de linguagem. Literalmente, ela não ia colocar o peso do mundo nas costas. Né, gente? Então, essa frase foi utilizada o sentido figurado. Gramaticalmente está correto. Você pode utilizar esse artifício na língua portuguesa. Na verdade, deve-se utilizar para quando você quer deixar clara uma ideia, né? E por último, vamos ler? Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas.
Será que o jacaré estaria nadando de costa aí, gente? Será? Correto, não existe jacaré que nada de costa, gente. Gente, sentido literal está totalmente errado, né? No sentido literal. Mas gramaticalmente está correto. Eu posso utilizar figuras de linguagem na nossa gramática da língua portuguesa, gente. Então, esta frase está em sentido figurado, certo, gente? A gente observa que essas frases, são muito utilizadas em periódicos, nas mídias, né? Para tentar reforçar a ideia, para alcançar os diversos públicos, né? Para justificar uma ideia, eu vou lá e utilizo o sentido figurado nelas. Está totalmente correto. Eu posso utilizar elas. Sim, são figuras de linguagem. Ao contrário, né? A gente vai trabalhar o sentido literal. Isso mesmo, sentido literal. Agora sim. Esse sentido não deixa brecha. Então, o que é o sentido literal? Sentido literal é aquele que pode ser tomado como sentido básico, usual da palavra ou expressão. Esse pode ser compreendido sem a ajuda de contexto. Quando uma palavra ou enunciado se apresenta em seu sentido usual, ele adquire o valor denotativo, certo, gente? Antes da gente prosseguir, vamos deixar bem claro, aqui a gente não precisa da ajuda de um contexto, de uma ideia, né? Dessas figuras de linguagem. Já no anterior, a gente precisava quem está lendo, no caso o leitor, de algumas ideias baseadas, de ter conhecimento do que o autor quer passar, né? Tem uma ideia prévia, vamos deixar bem claro, uma ideia prévia. Aqui essa ideia prévia, ela não é necessária, certo? Por quê? O autor está sendo claro com você. Claro e objetivo, certo? Ele não precisa utilizar aquelas figuras de linguagem. A informação que ele quer lhe passar é uma informação clara e objetiva, certo? Ele não precisa dar emoção à frase ou uma ajuda de um contexto que você tem um conhecimento prévio, né? Tem uma ideia prévia. Ele não necessita aqui, certo? Vamos ver alguns exemplos para a gente deixar bem claro. Vamos puxar o slide. Por outro lado, se você estiver na casa de um amigo e depois de algum tempo disser a eles: aí pessoal, já é tarde e eu estou puxando um carro. Nesse caso, as palavras estão sendo utilizadas em sentido literal. E aí, gente? O que é que vocês acham? Está na casa de um amigo e depois de algum tempo, aí ele disse: eu estou puxando o carro. Está no sentido literal ou está no sentido figurado nesse exemplo, gente? Quem disse no sentido figurado está correto. Ele não está puxando o carro, né? Puxando o carro com... Não. Essa é uma expressão, puxar o carro. Pode ser ele está dirigindo, ele está em alta velocidade, está puxando o carro, está dirigindo, na verdade, o carro. Então, nesse sentido, esse texto não foi utilizado no sentido literal. Mas, professor, o que é o sentido literal? E tem nessa frase? Sim. Vamos colocar na casa de um amigo. Casa de um amigo, como ele diz na frase. Casa de um amigo está no sentido de literal ou está no sentido figurado? Está no sentido literal, realmente, ele está na casa de um amigo. Vê que não há uma brecha para isso. Então, o sentido literal é isso. Mas, professor,
Quais os exemplos do dia a dia em que é utilizado o sentido literal? Gente, algumas coisas têm que ser claras e objetivas, alguns textos. E essa linguagem ela é utilizada neles. Um exemplo, bula de remédio, um manual de instruções, ele não pode estar em sentido figurado, gente. Eles têm que estar em sentido literal. Ele tem que ser claro e objetivo. Nesse caso, nesse exemplo aqui, eu trouxe essas duas ideias para a gente ver que os dois podem coexistir num texto só, certo? Mas em alguns outros textos, não. Em alguns textos casuais, entendeu? Algumas histórias, crônicas, narrativas, a gente pode utilizar, sim, as figuras de linguagem, pode utilizar os dois. Mas em alguns tipos de texto, não, a gente não pode utilizar, certo? Quais são eles? Estou dando exemplo de dois. Bula de remédio, manual de instruções, avisos, editais. Nenhum destes, né, pode ser utilizado figuras de linguagem. Sempre utilizar a figura literal. Como eu dei o exemplo, caso de um amigo, né? É o sentido literal. Vamos dar outro exemplo aqui. Mais exemplos de como a gente pode identificar isso no dia a dia e que acontece muito, né, no dia a dia da gente. Vamos lá? A palavra cobra. Muito bom. A palavra cobra, elas pode estar no sentido literal ou pode estar no sentido figurado, certo? É por isso que é importante a gente reconhecer os dois, tá vendo? Vamos ver o primeiro exemplo aqui no nosso slide. Vamos puxar o slide. A cobra picou o menino. Cobra igual a tipo de réptil peçonhento. Nesta frase, a cobra picou o menino, ela está no sentido literal. Realmente, a cobra pica, a cobra, né, é peçonhenta. Então, a cobra picou o menino. Nenhuma forma estar no sentido figurado. A cobra realmente picou o menino. Então, esta frase está no sentido literal, certo? Aqui no nosso segundo exemplo, a gente tem a Antônia é uma cobra. Vê que aqui cobra quer dizer uma pessoa desagradável, que adota condutas pouco apreciáveis, certo? Então, realmente a Antônia virou uma cobra, né? Uma cobra peçonhenta? Não. Cobra aqui se refere a popularmente uma pessoa desagradável, né? De más condutas, certo? Então, no primeiro, sentido literal. No segundo, sentido figurado. É isso que eu quero passar bem claro para vocês. Para vocês verem que uma mesma palavra, às vezes no mesmo texto, tem-se o sentido literal e tem-se o sentido figurado, certo? Mas observem que alguns textos não podem ser utilizados as figuras de linguagem, certo? Como eu falei bem claro. Vamos prosseguir? E quando a linguagem literal, ela deve ser utilizada, professor? Quando ela pode ser utilizada? Vamos trabalhar? O sentido literal denotativo é o significado genuíno, próprio das expressões e enunciados. Esse tipo de construção de sentidos é utilizado em textos que têm como objetivo principal informar, argumentar e orientar, certo? Ótimo, ótimo, muito bom. Lembre-se que eu já expliquei no slide anterior. Informou, edital, manual, né? Orientou, né? Apostilhas, né? Planilhas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Se está informando, se está argumentando, se está orientando, não pode ser utilizado em sentido figurado jamais, viu, gente? Jamais. E quando a gente pode utilizar, professor, então, as figuras de linguagem figurada? Quando a gente pode utilizar elas? Vamos saber agora. Nos textos literários,
o sentido figurado surge justamente para levar a palavra a dizer mais, expressar melhor os sentimentos e emoções. Observe, sentimentos e emoções. Desenvolver em maior produtividade ideias e raciocínios. Representar de maneira mais fidedigna a realidade e sua dimensão humana. Ou seja, quando eu quiser expressar sentimentos, deixar claro, objetivo, trabalhar com o sentimento do meu leitor, eu utilizo muito essa figura de linguagem. Certo, gente? Então, desde já, muito obrigado a vocês. Foi muito bom estar em sua companhia para a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e vamos utilizar em nosso dia a dia as duas formas de linguagem, certo, gente? Muito obrigado e até a próxima nossa aula de língua portuguesa. Valeu!